Tudo bem? Espero que todos estejam bem por aí. Vamos dar início aí para poder respeitar até, claro, quem acabou entrando no horário. Me apresentar para quem não me conhece, eu sou a Shélida, aqui na NBA. Estou agora participando aí da coordenação dos técnicos. Já trabalho um tempinho aqui, já cuidei de algumas companhias. Primeiro eu quero agradecer a participação de cada um, que todos sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo. E hoje a gente vai falar do produto empresarial, que vai ser promovido aí pela Excelsior. A Excelsior é uma companhia que está aí crescendo no mercado, né? Vindo bem forte aí no ramo empresarial, devido à análise de riscos que eles fazem, que é diferenciada. Os custos estão vindo aí bem competitivos. O Marcelo, da Excelsior, que vai apresentar aí para a gente hoje esse bate-papo, esse treinamento, esse momento de aprendizado, que é muito importante, né, para agregar aí no dia a dia de todos. Fiquem à vontade para participar, tirar dúvidas. No final, a gente vai fazer esse momento de dúvidas aí no chat. Então, se quiser participar, fiquem à vontade, tá bom? Marcelo. Bom dia a todos. Quem não me conhece, sou Marcelo Lourenço, trabalho na Excelsior já praticamente há 10 anos, né? Já sou de mercado há muito mais tempo, desde 87 estou no mercado de seguros. E em relação a essa parceria com a NBA, né, a gente já está, desde a pandemia que nós criamos essa parceria, já vem há alguns anos e a gente vem crescendo, né? Como a própria Shélida comentou, a Excelsior era uma companhia, há 10 anos atrás, era uma companhia muito tímida em relação a atendimento a corretores, assessorias, né? E a gente veio criando uma aproximação cada vez maior com o mercado de seguros, principalmente em alguns produtos que eu vou passar para vocês na apresentação, né? E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho do empresarial. Acho que todo mundo que procura Excelsior hoje vem através desse seguro, né? Porque realmente a gente tem atendimento para algumas atividades que o mercado é bem restritivo. Aí, às vezes, aparece uma seguradora ou outra, em um ano faz alguma coisa, depois sai de novo, e a gente vem, desde quando eu entrei aqui, mais ou menos com o mesmo critério de aceitação, né? Mesmo com as mesmas atividades, claro, tira uma, coloca a outra, mas vemos bem forte. Eu acho que é bem legal ter vocês como parceiro, né? A gente aposta muito no corretor de seguros, a gente só tem a comercialização através do corretor de seguros, né? E a gente sempre apostou nessa questão. Como eu disse, a gente era um pouco tímido em relação a isso, mas pelo menos há uns 8 anos, 7 anos, a gente vem se aproximando cada vez do mercado. Inclusive, quem estiver no Conec esse ano, nós vamos estar com o stand novamente, vai lá tomar um cafezinho com a gente, né? Que vocês vão ser muito bem recebidos por toda a área comercial da companhia. Tá muda, Shelly, né? Vamos dar início aí. Eu vou fazer a apresentação, compartilhar aqui a tela com vocês. E aí, Marcelo, é só dando o ok que a gente vai passando, tá bom? Tá bom. É até bom que daí vocês me ajudam aqui. Eu vou respondendo Sim. no chat, eu vou dando uma olhada aqui no chat também. Tá ótimo. E podem me interromper a qualquer momento, tá, pessoal? Não tem problema. Eu acho que é mais um bate-papo para vocês conhecerem a companhia, para vocês conhecerem o trabalho da companhia. É uma companhia muito de atendimento, então fiquem tranquilos em me interromper. Tá ótimo. Vamos lá, a gente vai apresentar aqui. Só um momentinho que vai dar certo. Já deu certo. O problema é enxergar aqui. Eu vou até colocar o óculos, senão eu não vou enxergar essa letrinha pequena. Vou colocar o óculos do super-homem aqui. Não, tranquilo. Eu acho que a apresentação inicial da companhia, né, que é oferecer solução que simplifica a vida do corretor. Hoje a gente tem, no empresarial, a gente tem uma ferramenta que você cota, aí depende muito do operacional de cada assessoria, né, mas a gente tem disponível onde você cota todas as atividades que a gente comercializa e transmite diretamente na ponta. Pode passar, se quer.
Nossa, eu devia ter te mandado em PowerPoint, né? Quer que eu apresente aqui? Ou não? Não, acho que dá para seguir dessa maneira mesmo. Você que decide. Não, pode ser dessa maneira mesmo. Mas se você colocar no módulo de apresentação, mesmo a parte de PDF, você consegue. Aí, garoto, Melhorou, né? melhorou muito. Tá ótimo, então. Então, até para, como eu comentei com vocês, é uma companhia que, apesar de estar pouco tempo, assim, mostrando a cara de verdade no mercado, a gente tem mais de 80 anos, tá? Na verdade, temos mais de 82 anos. Tá desde 1943 a companhia, só que antes a gente focava muito na parte no passado, automóvel, a parte de DPVAT. Nós temos uma grande produção que vem da parte da CDHU, né, no habitacional público. Então, 50% da companhia hoje opera com habitacional. Já desde quando a COSESP saiu lá atrás, a gente assumiu essa operação. Estamos desenvolvendo, inclusive, a gente agora partiu para a iniciativa privada também. Eu vou colocar um pouquinho no portfólio para vocês. Pode passar, se quiser. A gente está presente em praticamente todas as regiões, tá? Algumas com filiais, né, físicas. Eu fico aqui em São Paulo, sou responsável por toda a operação de São Paulo, então toda operação com assessorias e com corretores, canal direto também, né? Eu tenho uma equipe aqui comercial comigo que atende alguns corretores também. Então, além disso, a gente tem a nossa matriz, que fica no Recife, né, em Pernambuco. Brasília, temos uma filial, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. E, além disso, a gente tem representações, tá, que são como se fosse um modelo de assessoria, só que uma representação que opera única e exclusivamente com a Excelsior. A gente tem na Bahia, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então, estamos bem espalhados aí no Brasil, né, e damos atendimento a nível nacional. Pode passar. Como eu comentei com vocês, a gente tem um portfólio, não é um portfólio enorme, a gente tem mais atividades, tá? Mas esse é o foco de atuação da companhia. Então, empresarial, que a gente vai falar um pouquinho, né? A parte do RD Equipamentos, a gente trabalha tanto na carteira do 71, quanto na carteira do Agrícola, tanto no 62, quanto Nossa, me deu um branco agora, hein? Tanto no 62, mas tanto na parte do penhor rural, como na parte das benfeitorias. Então, a gente consegue atender aí dentro do RD, principalmente na construção civil, e nos demais segmentos também agrícola. Além disso, temos o RC profissional, a gente é muito conhecido no mercado por ter o RC profissional para pessoa física, principalmente, né, com foco mais na área da saúde, como médicos, dentistas, fisioterapeutas e por aí vai, além de clínicas e consultórios, notários, que são os cartórios, mas basicamente nosso foco é dentro da área médica. O aeronáutico, a gente opera muito forte aí com o aeronáutico, a gente tem uma capacidade de atendimento aí de 70% do mercado, né, dentro do nosso foco de atuação. Trabalhamos tanto com a parte do casco, que são as aeronaves em si, como o RETA, que é o seguro obrigatório das aeronaves, como no serviço de aeroportuários, onde toda operação que tem do lado ar do aeroporto, geralmente existe a obrigatoriedade de contratação. Então, claro, está muito na mão de especialistas, mas sempre aparece a oportunidade para vocês. E como eu comentei também, a parte do habitacional, a gente já faz a parte pública, né, junto à CDHU, todas as construções que tem da CDHU, isso aí está garantido pela Excelsior, e a gente abriu faz mais ou menos um ano e meio, a operação também na rede privada. Então, caso apareça alguma oportunidade, a gente tem um executivo que é exclusivo na parte do habitacional. Se vocês tiverem oportunidade, me procurem, que eu coloco vocês em contato diretamente com o executivo dessa linha, tá? Pode passar. Agora nós vamos falar do que a gente veio falar, né? Do seguro empresarial. Contar um pouquinho da história do empresarial para vocês. Não tem novidade, vocês já trabalham no mercado com várias companhias que operam com esse produto, só que a gente tem alguns diferenciais. Pode passar, gente. Então, para quem que é indicado esse seguro?
para todos os portes de empresa, tá? Daí eu vou chegar ali na parte dos limites que a gente opera, então a gente consegue aí amparar empresas de pequeno, médio e grande porte também, tá? A gente colocou aqui até alguns exemplos de atividades, né? Como eu comentei, a gente aceita algumas atividades que o mercado fica um pouco receioso em apresentar uma cotação, em analisar um risco, né? Então, a gente faz toda a parte de indústria farmacêutica, indústria química, isso eu digo com ou sem inflamável, tá, gente? Indústria de artigos plásticos, a indústria moveleira, principalmente na parte de madeira, indústria têxtil, alimentos, eletroeletrônicos, tá certo que se for lojinha de celular, a gente não faz o roubo, mas a gente atende pelo menos o prédio. E supermercados, tá? Isso aí, algumas atividades que a gente faz. Além disso, tem várias atividades disponíveis, tá? Pode pular. Então, a garantia é a cobertura básica. A nossa cobertura básica, ela cobre tanto incêndio, queda de raio, explosão, queda de aeronave, e também tumultos e implosões, tá? Desde que seja um evento previsto e inevitável, tá? Além dessa cobertura básica, é sempre obrigatória a contratação de pelo menos mais uma cobertura, né? Isso aí hoje em dia é todos os multirriscos, né, empresarial. Antigamente você contratava uma apólice de incêndio separadamente, você conseguia contratar somente a cobertura básica, mas isso aí na época da tarifa, que já 200 anos atrás, a gente que tem o cabelo branco, que lembra bem dessa parte de tarifa, né? E você tinha algumas carteiras adicionais que você colocava para compor um risco, um multirrisco, depois foi criado aí no mercado, não sei nem quantos anos atrás, o multirrisco empresarial, e a partir daí, hoje, todas as companhias praticamente participam com esse tipo de produto. Deixa eu ver aqui. A gente manda assim, tá? A apresentação para vocês. Para vocês não, a NBA que vai mandar, as meninas aí que vão mandar para vocês. Tá? Pode passar, Charida. As coberturas acessórias, aqui a gente colocou alguns exemplos de coberturas acessórias, a gente conta com mais de 20 coberturas acessórias, mas aqui as principais, a parte de danos elétricos, vendaval, roubo, para hotel, roubo também para bens de hóspedes, perda de aluguel, despesas de instalação no novo local e por aí vai. Várias coberturas. A gente conta também incluso já na contratação, assistência 24 horas, tá? E que te dá um suporte rápido aí para os segurados, então tem várias benefícios que você tem lá, como chaveiro, eletricista, encanador, tá? Isso aí tem uma central de atendimento 24 horas que atende, tá? Então, se você ligou lá, você se identificou, apresentou o número da pólice, aí a própria empresa terceirizada, claro, que presta esse serviço, eles já te indicam um profissional ou encaminham um profissional até vocês. Pode pular, Xeridá. Eu estou falando um pouquinho rápido, tá, gente? Porque eu acho que depois a gente vai ficar mais um bate-papo, e aí, para pelo menos vocês conhecerem o produto, o que a gente faz, os nossos limites, eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Eu acredito que muitos de vocês já cotaram Excelsior e já consultaram aí o pessoal da NBA sobre os nossos produtos, né? Então, quais são os nossos limites de aceitação? Hoje, a gente tem um limite de aceitação de até 150 milhões de reais, tá? Então, por isso que ali eu comentei pequenas, médias e grandes empresas, tá? Isso a gente fala em termos de LMG, que é a somatória da cobertura básica, a parte de lucros cessantes, perda de aluguel e recomposição de documentos. Então, a somatória disso aí, até 150 milhões a gente faz. Tá? Não para todas as atividades, já vou passar no próximo slide aí, próximo slide a gente já comenta um pouquinho. Tá? Isso aí são para basicamente todas as atividades que não envolvem, vamos dizer assim, uma alta complexidade. Aí passa, Shelly, para mim. E para algumas atividades que o nosso LMG, seguindo no mesmo critério, que a somatória lá da básica, lucros cessantes e despesas fixas, lucros cessantes, perda de aluguel, recomposição de documentos, a gente chega até 75 milhões, tá? Quais são essas atividades? As indústrias pesadas mesmo, farmacêutica, química, plástico, moveleira, têxtil, alimentos, eletrônicos, supermercados, fertilizantes,
tá? Fertilizantes minerais, agrominerais, depósito, que aqui não está, qualquer tipo de depósito, a gente opera até 75 milhões. Dá para amparar muitas empresas, tá? Além disso, existe também a possibilidade, não está na apresentação aqui, mas existe a possibilidade da gente analisar um conseguro aceito, tá? Muitas vezes, você tem a apresentação de uma companhia, só que ela não suporta 100% da capacidade, então te apresentou com 50%, 30%, e a gente compõe risco, claro, dentro das atividades que a gente opera, dentro das coberturas que a gente opera, a gente consegue compor risco também com outra seguradora, tá? Então, não deixe de consultar, quando vocês tiverem falar, eu tenho aqui pela Mafre, ou pela, sei lá, pela Chubb, 50% da capacidade, topa? A gente pede para mandar para a gente a cotação da Congênere, né, a comissão utilizada, quais sistemas protecionais, todas as informações de sinistralidade, que a gente sim analisa esse risco, tá? Começamos esse ano passado a fazer isso, já estamos colhendo bastante resultado também nessa operação casada com outras companhias. Tá? Pode passar. Então, aí vem, o que vocês não aceitam? A gente não aceita aquilo que o mercado não quer. A verdade, além do que a gente aceita que o mercado não quer, tem muitas atividades que a gente não consegue operar até por força do nosso contrato de resseguro, tá? Então, muitas vezes fala, poxa, mas vocês aceitam a indústria química com inflamável e não aceitam outro risco. É muito complicado. Então, basicamente, o que a gente não aceita? Quando fala na parte de mercadorias de terceiros, então tudo que é transportador, armazém geral, toda essa parte de mercadorias de terceiro a gente não opera, a gente não tem aceitação para riscos que já foi declinado, porque muitas vezes, gente, acontece da gente declinar um risco, daí o segurado corre o mercado, manda para outro corretor, aí chega aqui, a gente já tem a base, né, do que a gente declinou. Então, se foi declinado para um corretor, uma atividade, vai ser declinado para todos. Muitas vezes, o segurado manda para o corretor, não fala nada que foi declinado, mas ele tem ciência que a companhia não faz, tá? Risco também que apresenta um resultado negativo, isso é normal no mercado, se tem uma sinistralidade muito alta, principalmente se é uma sinistralidade de frequência, né? Então, a gente acaba não aceitando. Uma coisa muito importante, tá? Renovação da companhia sem atendimento das condicionantes. Muitas vezes, a gente tenta evitar o declínio do risco, tá? Então, a gente aceita o risco, muitas vezes o risco necessita de algumas modificações, de alguns ajustes, né? Principalmente a parte de manutenção, de hidrante, extintores, que por incrível que pareça, os segurados não se preocupam muito com isso, só vão se preocupar no momento de um declínio de seguro. Então, a gente colocou a condicionante, nós demos um prazo lá de 30, 60, 90, ou até o término da vigência. Então, durante esse período, a corretora tem que encaminhar para a companhia, né, as melhorias efetuadas de acordo com o que foi acordado lá na aceitação do seguro, para a gente emitir um endosso de retirada das condicionantes. E por muitas vezes, quando não é feita essas condicionantes, a gente não aceita a renovação. Simples assim, aí vai prejudicar o seu segurado, que vai ter uma dificuldade enorme no mercado, né? Então, é sempre importante fazer esse follow-up junto ao cliente, para apresentar as condicionantes, ficar no pé dele. Pô, você já fez isso, você já fez aquilo, porque é importante até para evitar possíveis sinistros, né? Risco sem colocação no mercado, porque tem muitos riscos, mais ou menos nisso que eu disse, que não atende condicionante, tudo mais, o cara não tem colocação no mercado. Então, ficou por muito tempo sem colocação no mercado, a gente analisa. Não é que a gente não aceita, a gente analisa com um critério um pouco maior, tá? Empresa pública, tudo que é órgão público, licitação, a gente não opera, tá? Não opera, mesmo que tenha dispensa de licitação. A gente faz licitação, sim, através de um corretor com um contrato específico dentro da companhia, por isso que a gente não abre para o mercado empresas públicas. Contratação com vigência inferior a 365 dias, cobertura de alagamento, a gente não tem aceitação automática no produto, porém, caso a gente tenha uma conta muito boa, né, que tenha essa cobertura e seja uma condição sine qua non para fechamento do negócio, a gente analisa internamente. A gente vai dar uma olhadinha na região,
qual que é o histórico de sinistro na região. Então, porque assim, geralmente quem pede alagamento que tem problema, né? Então, muitas vezes acontece isso. Mas a gente analisa, tá? Como eu comentei aqui, risco com estado geral desfavorável, conservação geral, manutenção, organização, limpeza, etc. Porque muitas empresas que a gente pega aqui, tá? E uma coisa muito bacana é que quando a gente declina o risco, eu acho que é a única companhia que faz isso. Falei, eu já sou rodado no mercado já há muitos anos. Eu acho que é a única companhia que a gente declina e mostra porque está declinando. Então, eu mando o declínio, mas eu mando as fotos. Muitas vezes a gente vê uma tremenda desorganização, fiação expostas, tudo que agrava esse risco, né? Então, assim, a companhia, ela vive de resultado, né? Diferentemente do segurado, que não participa no sinistro, nem o corretor, a companhia, ela depende de uma saúde financeira estável para você honrar com seus compromissos, né? Como eu comentei, é uma companhia de 82, 83 anos, só que a gente não tem capital estrangeiro, a capital é todo nacional, então a gente depende muito mesmo do resultado. Graças a Deus vem muito bem, então a gente não fechou, desde que eu estou aqui, nunca fechamos no vermelho, então a gente tem uma operação, a gente tem uma DA muito alta, porque a gente inspeciona todos os riscos, né? Independente do prêmio, a gente inspeciona o risco. A gente tem uma DA muito alta, que muitas vezes a gente deixa de ganhar para ter um resultado eficiente, tá? Então, riscos com sistemas protecionais insuficientes. Não adianta eu vir com indústria química de 20 milhões aqui, o cara ter só extintor. Na verdade, não vai passar, né? Até porque a gente, muitas vezes o cara fala, mas eu tenho AVCB. O bombeiro, infelizmente, não paga sinistro. Então, muitas vezes a gente necessita de algumas coisas a mais, de uma instalação de detector de fumaça, de uma ampliação na rede de sistema de extintores, porque muitas vezes o cara liberou, só que assim, poxa, está muito distante um do outro. Daí a gente até coloca ali, poxa, instala mais dois, três equipamentos, que além de proteger o risco do segurado, porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu tenho sinistro, eu tenho seguro para pagar sinistro. Só que o cara tem a perda de receita, o cara tem a paralisação do negócio. Muitas vezes ele é um fornecedor exclusivo de uma determinada marca, independente dele recuperar o dinheiro que ele gastou, ele vai perder mercado, porque vai entrar uma outra e depois, para ele entrar novamente no mercado, ele acaba perdendo. Então, o segurado tem que se preocupar também, né, com essa paralisação no negócio dele. Não somente o valor em si, a reposição do bem, mas, muitas vezes, a perda da continuidade da operação perante a um cliente dele, né? Empresas que não sejam do mesmo grupo societário, porque muitas vezes, o que acontece? Tem muitas empresas que dividem espaço, tá? Eu tenho uma empresa aqui que eu faço plástico e eu vou dividir espaço com uma empresa aqui que fornece, sei lá, fornece algum outro tipo de serviço, tá? Então, a gente não aceita, porque a gente não aceita empresas com comunicação com terceiros, tá? Mesmo que seja por telhado, tá? Então, muitas vezes a gente vê alguns galpões logísticos que é aquela paredinha juntinho, o mesmo telhado, aí a gente não consegue fazer. A não ser que esteja bem dividido, o telhado esteja com isolamento, aí a gente analisa, tá? Então, empresa do mesmo grupo societário, ok, não tem problema nenhum. Sócios em comuns, a gente coloca uma cláusula beneficiária, até para amparar isso aí, a gente não ter problema no momento de um sinistro. Riscos localizados em zonas centrais. A gente sabe, a gente que é aqui de São Paulo, né? A gente tem muitas regiões como Brás, 25 de Março, ali o centro velho de São Paulo, que são construções muito antigas, a parte elétrica é muito antiga, então a gente vê todo ano aí, um exemplo claro, Armarinhos Fernandes, todo ano pega fogo. Se não é num ano, é no outro. Então a gente sabe muito bem, a gente que gosta de comprar na 25 de Março, né, o paulista gosta de comprar na 25 de Março, sabe que aquilo é um perigo, né, uma bomba relógio. Então a gente prefere nem aceitar o risco. Claro, poxa, eu tenho aqui uma empresa que é localizada no Brás, mas fica fora do centro comercialzinho ali, fica mais para o lado ali do Paris, então a gente analisa através das fotos, através da região, a gente consegue analisar, mas basicamente a gente não opera, tá? Acúmulo de risco, que é aquilo que eu comentei dos galpões. Muitas vezes você tem várias empresas no mesmo galpão, né, no mesmo estabelecimento, que às vezes você faz um acúmulo de risco.
Então, eu tenho 2, 3 empresas no mesmo local, então ultrapassa o limite técnico que eu tenho junto ao meu ressegurador, né? Mas isso aí a gente vai analisando caso a caso também. Uma coisa que sempre me perguntam, poxa, vocês fazem empresas sem AVCB? Claro que não. Ah, sem liberação, não, porque você vai estar fazendo um seguro de uma empresa irregular, né? Então, se você não tiver alvará, licença sanitária, licença ambiental, VCB, licença específica do setor, a gente não faz, tá? Muitas vezes algumas companhias acabam aceitando, o problema é na regulação do sinistro, onde vai ser solicitado esses documentos. Porque para fechar, muitas vezes a gente nem tem ideia, tá? Apesar da nossa inspeção ser muito chatinha, muito criteriosa, os nossos subscritores, eles são muito criteriosos nesse sentido, né, de alertar, né, então, mas mesmo assim, às vezes acaba passando um ou outro, o problema é no sinistro. Se o cara não apresentar, infelizmente, ele perde direito à indenização. Aí vai ser uma briga na justiça, não vai ser legal. Então, se o segurado perguntar, já fala, não, infelizmente não fazemos, né. A gente coloca aqui como seleção de riscos de empresas do mesmo grupo, porque muitas vezes o segurado vem com a gente só com o depósito, que é o que o mercado ninguém quer fazer. Aí a fábrica que a outra seguradora quer fazer, coloca lá, né? Então a gente analisa, poxa, é o depósito, mas e a fábrica desse cliente, onde está? Ah, está lá na companhia X. Então vamos fazer o seguinte, traz para a gente que a gente analisa junto, tá? Risco de comunicação com outra empresa de terceiro, como eu comentei com vocês, através de portas, telhados, etc. Construção aberta acima de 30%, né, da área total construída. Construção inferior, tá? O que seria uma construção inferior? Um risco todo de metal, por exemplo. A gente considera como risco de construção inferior, porque aquilo lá, se pegar fogo, vem tudo abaixo, né? Então, madeira, a parte de material combustível. Empresa com valor em risco desatualizado. Só que é uma coisa que eu acho bem bacana que a gente passa para o cliente, porque, assim, todas as nossas apólices emitidas é primeiro risco relativo, tá? Então, automaticamente, o segurado entra em rateio caso o valor em risco declarado seja diferente do valor em risco apurado no momento do sinistro. Então, a gente alerta sempre ao corretor, à assessoria, fala, ó, está desatualizado, pede para o segurado fazer uma revisão com uma empresa especializada, a gente até coloca aí a reconstrução hoje gira em torno de 1.500, 1.800 por prédio, então você tem uma metade quadrada de X, então vê mais ou menos isso, com a somatória que você tem da mercadoria, né, do conteúdo, para você colocar um valor em risco muito mais próximo da realidade, para que o segurado não seja prejudicado, porque ninguém quer fazer um seguro de 10 milhões e receber 5 milhões no momento do sinistro, né? Então, ele participa automaticamente. Se o cara bater o pé, a gente pede para ele assinar uma declaração que ele está ciente disso aí, e a gente segue, mas é muito difícil a gente aceitar também. Senão o cara vai falar, poxa, para que eu estou fazendo um seguro? A mesma coisa que você tem um carro que vale 10 mil, que vale, sei lá, 100 mil reais, você vai fazer um seguro dele valendo 50 mil reais, você nunca mais vai comprar um carro, né? Então, a gente sempre alerta isso para vocês. E aqui também, que ocupa o mesmo espaço, o imóvel, incluindo segurados que alugam, sublocam, que é aquilo que eu comentei da divisão, né, de divisão de local, com empresas que não tem nada a ver uma com a outra, que não tem o mesmo quadro societário. Pode passar. Se ficar falando que a gente não faz, o pessoal fica preocupado, tá? Então, como eu comentei também, fica disponível para cotação. Então, o que é importante no momento de uma cotação? Porque isso aí dá uma diferença. Muitas vezes o pessoal, poxa, me dá um repique aqui, estou perdendo a concorrência, mas ele não colocou nem sistemas protecionais na cotação, porque lá você tem todos os sistemas protecionais. Você tem lá extintor, você tem hidrante, você tem alarme. Então, coloque todas as informações, isso é importante, ligar para o segurado e falar, meu, o que você tem aí? Porque muitas vezes a gente sabe, nessa vida corrida, muitas vezes o corretor não conhece o local de risco, né? Então, vem muito com a informação que o segurado traz para vocês, né? Então, é bom investigar bem o que tem, se é renovação de congênere, quantos anos, qual que é o histórico de sinistralidade dessa conta, quais são todos os sistemas protecionais, isso dá uma diferença muito grande, tá? Dá uma diferença muito grande na hora da precificação também, tá? Endossos, tá?
Isso aqui é feito, hoje não está disponível na ponta, tá? Isso aqui é feito pela nossa área técnica internamente. Só que é muito importante, antes de você solicitar qualquer endosso, ver se o segurado cumpriu as condicionantes. O cara fala, eu estou fazendo uma alteração, quero aumentar o meu limite, estou fazendo uma alteração na minha atividade, só que, poxa, vamos ver primeiro se ele atendeu as condicionantes. Se estiver dentro do prazo, ok, a gente vai fazer a cotação, vai dar seguimento no endosso, respeitando aquele prazo, mas se estiver fora do prazo, a gente não vai fazer a cotação. Então, a gente vai esperar ele mandar as melhorias para a gente dar continuidade. Tá? Pode passar, Steph. Como eu comentei com vocês, a gente inspeciona 100% dos nossos riscos. A nossa ADA é alta, claro, porque não é barato fazer uma inspeção, principalmente no risco industrial, que a gente tem que tomar um certo cuidado, então é um pouquinho mais complicada a inspeção e a gente gasta um pouco mais. Mas a gente tem mais tranquilidade, tanto para a gente quanto para vocês no momento de um sinistro. Tá? Porque, assim, é certo que se a gente emitir uma pólice, a gente não vai ter problema no momento de uma regulação, até porque a gente vai ter todas as informações da empresa, a não ser que o segurado também faça um monte de alteração, não comunique a companhia, né, e no momento do sinistro a gente identifica que ele fez uma alteração, poxa, ele estava lá, ele fazia determinada, a gente pegou muito no passado, principalmente na pandemia, indústrias químicas, né, aí o cara do nada, do dia para a noite, o cara começou a fazer álcool gel, né, e é uma atividade que a gente não aceita, nosso resseguro não aceita. Aí não avisou nada da companhia seguradora, e no momento do sinistro a gente viu que foi em função do álcool gel que teve o sinistro lá, e aí a gente vai ter problema jurídico, então é melhor a gente evitar, né? Toda alteração, isso aí está bem claro nas condições gerais, né, na proposta, qualquer alteração que venha a ter na empresa, é necessária a comunicação para a companhia seguradora, tá? Então, a inspeção, ela é solicitada automaticamente a data da transmissão. Transmitiu, você já vai ter lá o campinho de informação do contato do segurado, tá, gente? Sempre do segurado, não da corretora, não da assessoria, do segurado, tá? A prestadora, em até 3 dias, eles agendam com o segurado, aí depende muito da disponibilidade dele, né? A proposta, ela pode ser devolvida caso o segurado não tenha disponibilidade também de realizar a inspeção, até porque, uma vez com a proposta dando entrada na companhia, a gente sabe que a SUSEP determina que até 15 dias a gente tem que aceitar ou recusar o risco. Então, se estiver próximo aí o decurso, a gente acaba devolvendo, aí a gente tem que dar a entrada no novo processo, e não é bacana, né? Acaba atrasando um pouquinho para vocês. É muito importante manter o contato atualizado do segurado, né? Não é permitido colocar, como eu comentei, o contato do corretor para agendamento da inspeção, é do segurado. A gente entra em contato com o segurado diretamente. Então, tem que colocar a pessoa responsável lá, que vai saber acompanhar o inspetor, vai saber falar sobre os protecionais, a documentação, né? Porque muitas vezes também o segurado, vou colocar ali um estagiário, coitado, cara, o cara não tem noção nenhuma de como funciona a empresa, só vai fazer companhia para o inspetor ficar tirando foto e olhando, só que no momento de uma indagação do segurado, do inspetor, falar, como é que está seu AVCB, me traz aqui, tal, até porque ele faz um checklist, a gente tem muito problema no passado, então hoje tem um checklist. O cara assinou ali, está comprovando que ele não tem isso, não tem aquilo. E muitas vezes a gente vê que o cara assina, tá? A gente manda para vocês as condicionantes, poxa, não foi apresentado, aí vocês vêm com as condicionantes, não, isso aqui já tem. Poxa, por que não apresentou para o inspetor no momento da inspeção? Por isso que é muito importante ter a pessoa responsável, tá? Da inspeção aqui, a gente está falando isso aqui é importante também. Muitas vezes me perguntam, no mesmo terreno eu tenho 2 galpões, 2 prédios, eu faço 2 seguros? Não. Se você é do mesmo proprietário, está no mesmo local de risco, isso é uma planta única, tá? Então você já consegue fazer um único risco, tá? Então não tem a necessidade de emitir 2 apólices. Então soma-se o VR de cada local e faz uma única apólice. A não ser que você tenha um distanciamento muito grande. Aí sim, você consegue colocar 2 locais de risco, ou você fazer um LM único, que isso aí está totalmente disponível, né, no sistema para vocês, né, pode passar. Isso aqui é bem bacana também, tá? A gente parcela o seguro em até 10 vezes sem juros. Tá? Então,
A gente sabe que muitas vezes o cliente não tem aquele dinheiro disponível, então a gente fazia até 6 vezes no passado, né? A gente ampliou aí para 10 vezes. Muitas companhias estão fazendo isso também, até porque ninguém pode perder negócio, né? Então a gente opera em até 10 vezes, tanto no cartão de crédito quanto no boleto, né? Então o canal de atendimento para vocês, corretores, é através da assessoria NBA, tá? O contato da NBA com a gente tem um contato, a gente responde só para eles, que eles vão fazer mesmo isso, porque eles conseguem aí organizar melhor, né? Conhece bem a companhia, a gente está em frequente treinamento, eles são um representante, é o que eu falo, assessoria para a gente é um canal muito importante, é um braço da área comercial, até porque é uma área comercial muito enxuta aqui, né? Em São Paulo, para atender aí, não vou nem comentar a base de corretores, mas deve ter mais de 5 mil corretores na nossa base aqui em São Paulo, né? Então, 80% disso está através de assessoria, né? Então, também tem os canais da companhia, né? O departamento de sinistros, aí você, caso tenha um sinistro, comunica sempre através de e-mail. Tem o site da Excelsior Seguros, que é legal lá, dá uma olhadinha, lá você tem todos os nossos produtos que a gente opera, as condições gerais, os questionários necessários para solicitar uma cotação, quando não cabe dentro do portal. Tem o Instagram também, acompanhem lá, sempre a gente está colocando novidades, né? Quem não acompanha seria bem legal. E tem a central também de atendimento da companhia, que é o 10800, mas eu acho que o canal de comunicação mais rápido e mais fácil é através da assessoria aqui com o Marcelo, né? A gente sempre fala diariamente, conversa diariamente. Então, a apresentação é basicamente isso. Agora eu acho que é legal abrir, né, se vocês quiserem falarem, para eu ver o rostinho de vocês também, abrir, né, Shelly, para todo mundo, as perguntas, que eu acho que sempre tem perguntas, né, as dúvidas. Sim, sim. Tem até uma dúvida, Marcelo, no nosso chat. Tá. Foi o Rodney aí da Rodoseg. Obrigado, Rodney, pela dúvida. Ele está questionando como está o apetite ao risco para condomínio logístico e SEASAs. Rodney, obrigado pela pergunta. Eu comentei ali atrás, né? Tudo que é mercadoria de terceiros a gente não opera, tá? Tudo que é transportadora, armazém geral, condomínio logístico. O que a gente aceita, às vezes, em condomínio logístico? Como eu comentei lá atrás. Muitas vezes você tem uma empresa que você aluga um galpão dentro de um condomínio logístico, porém que não tenha comunicação nenhuma com terceiros, mesmo que seja por telhado, tá? Se for aqueles galpãozinhos com drywall e tudo mais, um do lado do outro, infelizmente a gente não faz. Só essa dúvida? Só tinha essa dúvida, pessoal. Se vocês quiserem, fiquem à vontade, pode abrir aí a câmera, o microfone, fazer a dúvida no chat, a gente está aí à disposição. Não, o Marcelo é bonzinho, não morde não, pode perguntar. Verdade, lembrando que aqui vocês têm o suporte, né, da Thaís, que é a nossa técnica operacional, ela que dá todo o suporte aí para vocês, precisando de cotação. Manda para a gente, se tiver uma cotação congênere, manda para a gente, ela realiza a cotação aqui, tá? Ela também está aí para tirar as dúvidas de vocês, e a gente está aí disponível, então é um prazer aí atender. Thaís é ótimo, gente. Ela me manda mensagem 10 vezes por dia. É saudades que ela sente do Marcelo. Né? Então, é uma coisa importante também que a Shelly colocou, caso a gente tenha concorrência, tá? Principalmente em renovação nossa, não vamos perder de graça, não. Acho que é importante, claro, a gente sempre... O que a gente pede? Porque é o que eu falo. Muitas vezes a pessoa... O desconto, todo mundo quer desconto. Tá? Então, muitas vezes a gente fala, cara, a gente já opera dentro de uma tarifa, tá lá, é o custo que tem no sistema. Agora, se tiver uma concorrência, manda a cotação do congênere, vamos analisar, ver se a gente consegue chegar no custo, porque muitas vezes ele tem através de um outro corretor também, através de uma congênere, manda para a gente analisa com carinho. Ô Marcelo, me permita? Desculpe interromper. Olá, Luiz, tudo bem, cara? Como vai? Obrigado pela sua participação. Excelsior, excelente companhia de seguro aí que atende os corretores na demanda aí de RE. Então, sobre essa questão aí que o colega falou, sobre aceitação de galpões e logísticas, fazendo parte do grupo de RE da comissão do Sincor, inclusive, esse é um grande problema que os corretores enfrentam. Porque o que acontece? O pessoal vai lá e faz
pega um terreno enorme, olha, aqui nós vamos fazer galpões industriais. Faz a edificação, levanta 4 paredes, mete um telhado qualquer lá e está sujeito à locação. Só que é o seguinte, os caras não põem reserva d'água, não faz nada com relação a extintor de incêndio, ou até mesmo hidrantes pela área que está locada. Tem até um caso de um cliente meu que ele locou um local desse em Itaquera, e a gente até cotou com vocês mandaram uma lista grande de melhorias ali. Essa brincadeira toda para o meu cliente não vai ficar por menos de R$200 mil, para ele adequar. Então, uma coisa que a gente sempre bate, eu não sei se em algum momento existe possibilidade de vocês, enquanto seguradoras, se reunir aí com o pessoal de engenharia, de construção, falar, gente, vocês vão fazer um galpão para comercializar, vocês têm que dar o mínimo requisito possível para que, eventualmente, alguém queira fazer um seguro. E a gente tem essa dificuldade. Porque a pessoa que está investindo ali, enfim, ela quer fazer o seguro, quer, mas a gente entende o lado de vocês, inclusive com esses protecionais, mas tudo acaba ficando numa situação de construção inadequada, porque você não sabe se ali vai ser um ponto de indústria química, de borracha, de construção de sofá, todas essas coisas que normalmente ninguém quer fazer. Mas, se a coisa tiver protecional, tiver brigada de incêndio, todas essas questões que normalmente vocês costumam sempre particularizar, há um risco, há uma situação muito boa de vocês, eventualmente, com um agravo, aceitar o risco. Mas a gente nota isso, esse é o ponto que eu queria falar. Está comentando, o que se constrói, se pensa na locação, pura e simplesmente, mas não se pensa na atividade ou nos protecionais que há necessidade de serem inclusos dentro de um projeto para que facilite a vida do empresário. É isso. Obrigado, Marcelo. Muito bela colocação, Luiz. Eu acho que, assim, muitas vezes o segurado, antes de locar o espaço, ele não se preocupa. Eu acho que aí ele teria que procurar um corretor de seguros antes, né? Essa preocupação, a gente apresentar para o mercado de engenharia é até complicado. Isso aí, infelizmente, não existe, né? Eu não conheço nenhuma companhia que faz isso, nenhum órgão que, vamos dizer assim, faz esse intermédio com a companhia seguradora, para saber o melhor tipo de construção para determinadas atividades. É o que você disse, você tinha um galpão logístico, a gente até aceitou com algumas condicionantes, provavelmente isso aí tinha um isolamento de telhado, mas a gente vê realmente esses galpões logísticos, principalmente nas beiras de estradas, né, de acesso à capital, muitos galpões. Os caras se preocupam em construir e alugar. E muitas vezes o segurado fica mais vantajoso para o segurado por questão de segurança, por questão de valores mesmo, né, eles acabam entrando em um galpão. Só que, assim, é complicado até porque a gente tem alguns contatos com o ressegurador, né? Então, a gente apita de acordo com o que eles autorizam, porque senão, assim, a companhia não tem capacidade de reter 100% do risco. Né? Senão, a gente está falando aí de 150 milhões, cara, dá 2, 3 sinistros disso aí, a gente é tudo mandado embora aqui, não tem muito o que fazer, né? Então, mas é muito boa a sua colocação, é até legal que você teve essa experiência da companhia, exigir algumas... Aí depois até lembra para mim, tá, Thaís? Até para eu lembrar depois qual caso que é esse. Daí só para eu dar uma olhadinha aqui como é que ficou, você falou que teve um gasto muito grande, né, cara? E geralmente, a gente coloca, claro, que o risco é ruim, a gente exige algumas coisas aí que é pesado, mas geralmente não são tão pesadas as condicionantes que a gente coloca, não. Tá? Mas bela colocação, e eu sei que o mercado, é o que você falou, o mercado todo é restritivo, principalmente para algumas atividades, como madeira, química e tudo mais, e a gente pelo menos olha, né? Mesmo que a gente não faça o seguro, decline o risco, a gente teve o gasto, mas a gente foi olhar. E hoje não existe apelo com algumas companhias, um risco de 50 mil reais, 100 mil reais, 30 mil reais, né? O cara nem inspeciona, fala, não quero e pronto, a gente inspeciona, a gente tenta colocar o risco, a gente está aqui para tentar ajudar o corretor realmente. Eu sei que eu não trouxe a resposta que você queria, cara, porque a gente não tem como exigir que o segurado coloque o risco dele no local que é aceito pelas companhias. Né? Vocês foram no local, isso aí já tem um tempo, eu falo para você que já tem mais de um ano, mas as coisas se constroem ao longo, porque a empresa tem essas necessidades também, né? Mas, você vê, vocês foram lá, vocês identificaram a atividade, que é uma atividade assim que eles trabalham com fabricação de acessórios PET, que é uma coisa assim que envolve cola, plástico
corda, enfim, tecido, tudo setorizado dentro da empresa, muito bem dividido. Mas vocês foram lá, como você mesmo falou, sem custo, Sim. e vocês dão um relatório. Olha, cara, a gente faz, é o que eu falo, a gente faz um gerenciamento de risco sem cobrar, né? Isso, exatamente. Isso é muito positivo. Porque Sim. quanto custa isso no mercado? Eu conheço corretores que eles têm escritórios de engenharia à disposição para deixar à disposição do segurado para poder dirimir toda essa questão. Obviamente, em sendo aceito o seguro, o cliente vai ter que pagar essa parte de custo de engenharia que ele teve para ajudar a compor isso. Sim. Mas, com base nesse relatório, ele caiu em cima do proprietário. Olha, meu amigo, para mim fazer seguro, eu tenho que atender essas requisições aqui. Então, você não me cobre uma coisa que você não tem condição de me dar, porque é o que eu vou ter que fazer. Então, a gente vai demandar prazo para isso. Então, está sem seguro até hoje, infelizmente, mas, pelo menos, ele teve um instrumento para discutir com o proprietário por que ele não pôde fazer o seguro até o momento. Enfim, é isso. Sim, é um risco que ele corre, né, cara? E gera se acontece um sinistro, coitado, o cara tá na mão, né? Muitas vezes até acontece de empresas mudarem de local justamente por isso, né? Quebra o contrato justamente porque o local não atende às especificações técnicas de segurança que ele necessita para ele manter o negócio dele. Mas legal, obrigado pelo seu comentário, Luiz. Bom, eu acho que é isso, pessoal, não tem dúvida, tá todo mundo sabendo tudo. E agradecer aí a presença de cada um. Você tem algo mais a dizer aí, Marcelo? Não, agradecer também a todos, né? Eu acho que a gente sabe o quanto é caro uma hora de serviço de vocês aí, principalmente profissionais, corretores de seguros que estão no dia a dia aí com o segurado, trazendo esse negócio para a companhia analisar, né? Então, cotem, não deixem de cotar Excelsior. Eu acho que vocês vão ter surpresas boas. E outra, não cotou, outro cotou, fechou o negócio, às vezes você fica na mão, né? O cliente fala, poxa, mas o cara me trouxe aqui uma solução em seguro pela Excelsior e você não me apresentou, né? Então, é interessante que vocês façam parte, né, dessa evolução da companhia, a companhia que não temos problema de comissão para corretor, sinistro, funciona tudo redondo. Eu acho que quem acompanha no dia a dia, quem já precisou da companhia, né, e eu não falo da boca para fora não, porque, cara, eu tenho um nome a zelar, apesar do CNPJ que eu trabalho, eu tenho um CPF aí de sei lá, mais de 30 anos de mercado, né, então, é uma companhia muito redondinha na questão operacional, tá? Emitimos muito rápido a pólice, muitas companhias aí que demoram 2, 3 meses para emitir uma pólice, não. A média de emissão nossa é de 20 dias, claro, depende muito da disponibilidade do segurado de fazer a inspeção, trouxe para cá, dentro dos 15 dias a gente analisa, tá? Não tendo devolutivo, a gente emite a pólice. Então, acho que dentro de 20 dias a gente consegue emitir uma pólice. Então, cotem a gente, fiquem à vontade, se vocês tiverem dúvida, tá? Acione aí o pessoal da NBA, se precisar de uma reunião diferenciada, às vezes você tem uma operação bacana aí, vamos combinar, a gente combina com a assessoria, eu participo, vou aí tomar café com vocês, não tem problema não. Sei que é bem corrido aqui minha área comercial, a minha vida de comercial aqui, mas a gente sempre dá um jeito de ajudar os amigos. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Surgiu aí uma dúvida, questão de prazo de dúvidas do corretor. É a Marília. Ela está questionando o prazo de retorno da Excelsior quando a gente manda uma dúvida pontual para a NBA. Marília, a gente tenta ao máximo, se a gente precisa aí de alguma área específica, mandar esse retorno em até 24 horas, tá? 24 a 48 horas úteis. A não ser que precise de uma análise específica aí da área referente à aceitação, ou qualquer outra coisa, tá? Mas a gente tenta responder aí o mais rápido possível, tá bom? Se for dúvida pontual, às vezes é na hora. Sim, dúvida pontual a gente tenta na mesma hora responder. Tem muita... Qual que é a grande dificuldade que eu sinto aqui das corretoras de assessorias no geral, tá? É a parte de ocupação. Pô, como que eu classifico esse risco? Geralmente, até um toque que eu dou para vocês,
qual que é a matéria-prima utilizada? Tá? Igual o próprio Luiz comentou lá, era uma indústria PET. Qual que é a principal matéria utilizada? É o plástico. Como que eu determino se é com inflamável ou não inflamável? Pô, tem pintura? É inflamável. Qualquer processo inflamável, qualquer utilização de inflamável no processo, a gente classifica como inflamável. Mas essas dúvidas pontuais, muitas vezes a Thaís manda para mim aqui também, tem coisas, a maior parte ele já sabe aí ajudar vocês, tá? Mas tem coisas que muitas vezes depende, claro, do auxílio da seguradora, ela manda. Se eu não tiver em reunião, eu respondo na hora. Caso contrário, ou se tiver que envolver o meu departamento de subscrição, meu departamento técnico, aí pode ser que demore um pouquinho mais, mas o retorno é bem rápido, gente. Não é aquele negócio de 30 dias ninguém responde não, tá? Verdade, é isso aí. Então, eu acho que é isso, pessoal. Agradecer aí o tempo de cada um, a gente teve uma hora aí de aprendizado, precisando de alguma coisa a gente está à disposição, pode me acionar a Thaís, a gente está aqui para atendê-los, tá bom? Muito obrigada a todos e boas vendas. O material pode deixar, pessoal, que eu vou estar mandando no e-mail, tá bom? Pode ficar tranquilo. Obrigado, pessoal. Até mais. Ótimo dia. Tchau. Bons negócios.